Tenho a honra aqui de receber novamente esse mestre, Luciano Alves, constelador familiar, neuropsicólogo, mais de 20 anos, né, Luciano, de práticas? Com neuropsicologia. Neuropsicologia e criador de um método que chama PSPI. Percepção sistêmicas e práticas integrativas. Maravilhoso. E hoje a gente está aqui, gente, para falar sobre um tema muito importante, fundamental, né, Luciano? Com certeza. Nossa Senhora. Olha, quem não tem traumas? Eu acho que ninguém. Atire a pedra. Eu acho. A primeira pedra, a segunda. Impossível. Pois é. Impossível. Acho que na nossa trajetória a gente percebe só mais feridas, né? Ao longo do tempo. Vamos colocando mais experiências e, consequentemente, compreendendo isso como feridas emocionais, né? E trazer para a consciência é o primeiro passo para a cura, né, Luciano? É o primeiro passo. E a melhor vacina se chama autodesenvolvimento pessoal, não tem jeito. Quando a gente traz isso, né, para o nosso consciente, a gente consegue começar, trabalhar, ter percepções e ao longo do nosso dia ir limpando isso. Estabelece um nível de conexão profunda, porque geralmente a gente vai olhar para outras direções, em detrimento de olhar para aquilo que dói. Consequentemente, quando eu foco internamente dentro da experiência do trauma, por exemplo, a gente consegue estabelecer um movimento de se reconectar com aquela parte que simplesmente fragmentou na gente e temos força para dar o próximo passo. O comum é a gente criar proteção e um escudo para não olhar para isso, certo? Essas couraças, elas são modelos de sobrevivência que fazem com que a gente não entre em contato com aquilo que dói. Por isso a dificuldade de muitas pessoas, por exemplo, de se lembrarem da infância. Lembrar da infância é algo que as pessoas muitas vezes não conseguem estabelecer essa conexão, porque lembrar da infância geralmente vai conectar você a um processo de dor, a um trauma. Consequentemente, você vai levar esse movimento para o resto da vida e vai levar para as suas diversas relações. Ah, meu Deus do céu! Relações. É isso aí! Gente, para quem está chegando agora, meu nome é Carol Graber, numeróloga. O meu Instagram é carolgraber.numerologia. Luciano, já fala o seu. Luciano Alves, neuropsicólogo, @Instituto Luciano Alves. Lá no Instagram, @Instituto Luciano Alves. Maravilhoso. Então vamos lá, Luciano. Me conta um pouquinho dessas feridas, esses traumas emocionais. A gente basicamente fala de 5 feridas emocionais, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas feridas emocionais, elas falam muito da forma como nós nos relacionamos com o nosso sistema de origem, pai e mãe principalmente, ou seja, toda uma história que está que é vivida essencialmente dentro de cada um de nós. E é basicamente, Carol, ou seja, esses traumas se instalam basicamente de 0 a 7 anos, que é a fase onde a criança não consegue ter a consciência da experiência. Imagina se a gente tivesse consciência, seríamos totalmente diferentes, mas não temos consciência desse campo de experiência, consequentemente isso vai para uma parte do cérebro que é só relacionada ao aspecto de instinto de sobrevivência. É uma loucura isso, porque eu não tenho muita memória de 0 a 7 anos. Só que tudo o que acontece no entorno, na família, vai ficar marcado. Fica marcado a partir do nosso sistema nervoso central, a partir do nosso sistema nervoso autônomo, a partir do nervo vago, onde fica registrado todas as experiências que você passou. Foi lá quando você estava na barriga da mamãe, principalmente, você passa por um movimento junto com a mamãe, de uma emoção forte, você é nutrido pelo cordão umbilical, pelos hormônios da mamãe, seu cérebro vai ativar uma experiência que não é sua, mas é uma experiência da mamãe, e você cresce achando que aquela experiência foi sua experiência. Olha onde se instalam os sintomas e doenças, Carol. Já na barriga? Já na barriga. Por exemplo, com 6 meses de idade, a criança está dentro de uma configuração mais pronta, né? Todos os órgãos estão formados. A mamãe passa por um processo difícil emocional. E o que acontece? Geralmente, quando a mamãe passa por um processo difícil emocional, ela vai disparar hormônios imunossupressores a partir da amígdala, né? Não é a amígdala daqui não, tá, gente? É a amígdala do cérebro. E vai gerar um nível de disparar esses hormônios. O útero, ou seja, todo o útero fica frio, a criança tende a estabelecer esse movimento de se encolher por conta desse processo de parou de circular sangue, né? Ali começa um processo de couraça e defesa da criança, porque ela vai simplesmente dizer perigo, perigo, perigo. E é ali, por exemplo, que se instala, por exemplo,
uma das personalidades, ou seja, um dos caráteres chamado esquizoide, já se instala mais ou menos com 6 meses de idade dentro da barriga da mãe. Ou seja, se a mãe passa por uma depressão, se a mãe passa por uma tristeza, ou se a mãe tem uma dificuldade com a gravidez, também interfere, tudo. Todo o processo vai acabar interferindo no campo da experiência da criança. E quando a gente fala basicamente de rejeição, né? E esse é um fator muito comum na vida da gente, e a rejeição ela fala muito sobre a ausência de algo, ou seja, das necessidades básicas que não foram atendidas diante da nossa história. Isso gera um nível muito profundo, porque uma experiência como essa, da mamãe ter passado por uma dificuldade emocional muito forte, gera um aprendizado na criança de que ela foi rejeitada. Mas olha só, será que ela foi de fato rejeitada? A gente conta histórias, Carol, que simplesmente não fazem sentido muitas vezes. Por vários movimentos, a mamãe teve que ter uma experiência, ou seja, uma emoção diferente dentro daquela perspectiva de experiência, e isso trouxe para a criança a sensação de que ela foi rejeitada. Aí ela vai crescer e vai simplesmente atrair pessoas que vão rejeitar ela, como se fosse a mamãe rejeitando ela, por exemplo. Ou ela vai Calma aí, Luciano. Isso é muito profundo, Luciano. O pessoal deve estar escutando. Como assim? Vai atrair para a vida a mesma padrão. Experiência que ela aprendeu lá atrás. É como se fosse um processo de continuidade da experiência. É como se a nossa mente estabelecesse um processo de congelar naquela experiência de trauma, porque a gente não teve consciência, a gente se torna adulto, e esse adulto está conectado a todo instante por essa imagem da experiência lá atrás. A gente vai sempre revisitar essa experiência, por isso que nós somos adultos com atitudes e comportamentos, emoções e pensamentos infantis. Uau! Essa parte, ela dói dentro de mim. O processo de autoconhecimento é um processo de crescer, de amadurecer, né, Luciano? Total. Porque o que a gente vê na sociedade são pessoas, ou a maior parte da população, tendo atitudes infantis. Exatamente. Querendo... Revisitando o passado, revisitando partes da nossa psique, que fazem com que essas experiências não tenham sido, pelo fato de não terem sido compreendidas a nível cognitivo, gera essa sensação de que é um fantasma, né, que me acompanha. E esse fantasma vai assombrar cada um de nós a vida inteira. E aí, essa sensação de rejeição faz com que muitas vezes as pessoas digam assim: a mamãe não me ama, o papai não me ama. Mas que história que você conta da sua história? Será que essa história de fato faz sentido? Ou é apenas uma experiência não compreendida da tua infância? E aí você cresce, vai se relacionar e atrair pessoas que vão fazer o que com você? Ah, meu Deus. Rejeitar você. Mas calma aí. Estamos, gente, Dia dos Namorados chegando. Relacionamentos. Uhum. Se você passou por uma história de rejeição, ou essa sensação, né, lá pra trás, como que isso pode reverberar na tua vida dentro do relacionamento? Olha só que louco, né? Muitas pessoas, por exemplo, que desenvolveram ciúmes e ciúmes patológicos, estão conectados a esse campo da rejeição. É como se aquela pessoa que hoje está na sua vida representasse uma parte daquela história que você não viveu. Então é como se você projetasse nessa relação, nessa pessoa, uma imagem daquilo que você não teve lá atrás. Então essa pessoa se torna tão importante para você, mas muito importante, porque ela inclusive passa, Carol... Olha só como é mais forte essa história, né? É um homem ou uma mulher, por exemplo, né? Sim. Mas a gente não consegue, muitas vezes, se ver como um homem e mulher. A gente vai se ver com a minha necessidade básica que não foi atendida. E aí eu projeto no outro essa necessidade e isso fica mais difícil, essa relação afetiva. E isso vai gerar o quê? A possibilidade de um ciúme patológico. E esse ciúme patológico é justamente esse apego àquela parte que eu não tive que o outro representa para mim. E aí o homem e a mulher ficam distante, e cada vez mais distante, porque é mais forte a minha necessidade básica nutrida pelo outro. E aí o que é que acontece? Conflito. Ciúmes patológicos, dor, traumas, que vai me levar à sensação de rejeição. E aí eu vou ficar muitas vezes codependente dessa relação. E a codependência emocional, que é uma consequência da rejeição, fala muito da necessidade que a gente tem de ter aquilo
que eu não tive lá atrás através do outro. Só que tem um detalhe, gente. O outro nunca, jamais, jamais vai conseguir nutrir essencialmente o que você não teve lá atrás. Isso é muito importante, porque a gente deixa essa sensação para trás, começa o processo de adultecer através do autodesenvolvimento pessoal e vai falar essencialmente sobre o que é importante. Existe um trauma, existe uma dor, uma ferida emocional como rejeição, que precisa ser compreendida, que precisa ser alinhada dentro de você para que você possa ter uma perspectiva adulta. Por quê? Porque só adultos têm sucesso em relacionamento afetivo. Então, na verdade, adultos ficam buscando o amor da mãe, o amor do pai. Interrompido nos relacionamentos atuais. Nos relacionamentos atuais. Isso é uma matemática que eu chamo de matemática sistêmica. Isso gera um nível de desequilíbrio muito grande nas relações. Isso faz com que as pessoas não consigam estabelecer o movimento de se verem como elas são de verdade. Eu estou sempre projetando e, consequentemente, olhando o meu sistema através do outro. Por quê? Porque é difícil eu olhar para a minha própria história. Não através do outro, mas através de mim mesmo, daquilo que reverbera dentro de mim. E esse campo de experiência vem motivado por um aprendizado não compreendido lá de trás. Então percebam que basicamente na nossa primeira infância de 0 a 7 anos, a gente passa por esse movimento de aprender sem ter consciência do aprendizado. É apenas processo instintual. E cada experiência não compreendida é uma couraça, é um aprendizado no cérebro, é uma camada. E a gente vai simplesmente colocando camada sobre camada, couraça como sobre couraça, quando passa o tempo a gente está pesado. E esse peso a gente vai projetar onde? No outro. Nas expectativas com o outro. Entendi. Vou me colocar no papel de vítima com o outro. Vou me colocar como o controlador, a controladora, o possessivo, o ciumento, a ciumenta com o outro. Por quê? Porque isso vai gerar um movimento de tentar resolver um processo que aconteceu lá atrás. Mas, Carol, eu fico muito curioso com uma coisa, sabe o que é? Por exemplo, quando a gente fala de rejeição, na numerologia, como é que isso acontece? A numerologia, ela também... Eu fico curioso com isso. Fica curioso, né, muito. Luciano? Você sabe que é muito interessante quando a gente faz um mapa, a gente consegue perceber isso. Porque são pessoas que trazem esse padrão de uma expectativa muito grande no outro, da falta de amor próprio e de projetar esse controle, esse ciúme. E aí tem números que trazem essa tendência mais forte. Sério? Tem o número 6, que é o número do amor, do afeto, do amor próprio. Eu sou esse tal de número 6 aí, Carol. Que conversa é essa? O Luciano tem um mapa maravilhoso, gente. Eu já falei sobre o mapa dele a vez passada que ele veio aqui. Caramba, esse tal de número 6, gente, é meu calo. E ela fala do número 6 como se fosse algo lindo e maravilhoso. Vá viver o número 6. O 6 é intensidade, sabe? É emoção. Uhum. Emoção à flor da pele. Então são pessoas que precisam muito de acolhimento. Carol, eu quero trocar de número. Quero nascer de novo. Gente, já escolheu, já tá aqui, não tem jeito, Luciano. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que você tá falando aqui dessa coisa do controle, do ciúme. E pessoas que fogem de relacionamento, que têm dificuldade de se entregar? A gente está se baseando sempre quando se relaciona, por exemplo, quando a gente olha para qualquer aspecto da vida, prosperidade, trabalho, dinheiro, seja lá o que for, a gente olha muito essas experiências que a gente tem na forma como a gente se relaciona, com o que a gente se relaciona, com aquilo que eu aprendi do meu sistema. Muitas pessoas, elas não desistiram de se relacionar. Aí elas vão cuidar de gato, cachorro, asilo, vão para... Não é que isso é ruim, não. Tem que fazer também. Mas a motivação que faz você fazer isso, ela precisa ser revista, talvez. Né? Então tem muita gente que diz assim, eu perdi a esperança com o relacionamento. Homem não presta, mulher não presta, ninguém quer nada a sério. Mas na realidade, isso é muito interessante, porque isso é uma atitude infantil que vem conectada a uma ferida emocional, que foi gerada a partir de um trauma. De que forma que isso acontece? Quando eu olho para a dor da minha mãe ou quando eu olho para a dor do meu pai, e isso impregna a minha consciência em relação ao relacionamento afetivo. Então, muitas pessoas passaram por experiências traumáticas ou até não se relacionaram, porque na infância passou por um abuso sexual, por exemplo, né? E esse abuso gerou um movimento de
de dor muito profunda, de uma ferida muito profunda, que fez com que aquela pessoa não conseguisse se relacionar. Ou ela se tornou a mãe do sistema inteiro. E aí, quando ela se... ou o pai, né? Então, quando ela se torna, a gente se torna o pai ou a mãe dos nossos pais e dos nossos irmãos, a gente não vai ter disponibilidade para relacionamento afetivo, por exemplo. Ou passou por experiências diversas de dor com relacionamento afetivo e disse desistir, né? Mas todas essas dinâmicas, gente, elas são motivadas por lealdades. E essas lealdades falam muito da forma como eu aprendi lá atrás. O que de fato é seu? O que de fato faz parte da sua história e que você simplesmente carrega como se fosse a sua verdade. Então, basicamente, as pessoas que não conseguem se relacionar carregam uma ferida emocional muito grande, carregam uma dor muito grande, né? Um trauma muito grande, e isso gera níveis profundos de impedimento e torna aquela pessoa que indisponíveis. É aquela história da menina, por exemplo, que se tornou a mãe da mãe. Não confia nas emoções da mãe. Mesmo se, quando eu falo se tornou a mãe da mãe, é no sentido inconsciente de ter se colocado no meio dessa relação na realidade. E quando ela se coloca no meio da relação, ela se torna a mãe da mãe. E quando ela se torna a mãe da mãe, ela não vai estar disponível como mulher para viver um relacionamento afetivo. Ela vai ficar dividida, fragmentada dentro das emoções dela diante daquela experiência. E aí as pessoas falam, eu não consigo relacionamento, não consigo viver relacionamento. Por quê? Porque você está dentro de um modo inconsciente, infantil, conectado a uma intenção positiva de ajuda que faz com que você paralise a sua história, paralise a história de quem você está ocupando o lugar. Consequentemente, você não vai ter forças para gerar um movimento de se relacionar. Ô, Luciano, é complexo, né? Olha só, o Luciano, gente, ele fala, é tanta coisa, tanto conhecimento. É, porque tem que desdobrar isso. Eu tô feliz que a gente tem um workshop daqui a pouco. Luciano e eu vamos fazer um workshop linkando numerologia e constelação sistêmica, trazendo esses traumas, essas feridas emocionais, gente. Vamos falar sobre as 5 feridas emocionais, falar sobre trauma, base neurobiológica do trauma, falar sobre as principais dinâmicas dentro de cada uma dessas feridas, e a Carol vai conectar isso à numerologia. Então, assim, dia 28 de junho... 28 de junho. Né? A gente vai estar juntos, vai ser online, você pode participar de onde você estiver. Dia 28 de junho a gente vai estar online e vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito atual, na realidade, é um tema que nunca vai sair de cena, porque a gente passa por esse processo, queira ou não queira, que são as feridas emocionais, e eu estou muito curioso, eu vou ser muito sério, eu estou muito curioso como é que um dos números, né, falam sobre esses aspectos que são tão importantes. Porque na realidade, Carol, tanto números como cores, formas geométricas, sons, eles cocriam esse campo de possibilidade, que é o que a gente chama de comunicação não verbal. Sim. E essa comunicação não verbal, ela fala muito de mitos, de arquétipos, e que vão trazer para a gente essas informações como uma vibração, né? Os números falam de vibração. Falam de vibração, eu vou dar uma pinceladinha. Rapidinho, vou falar uma coisa Por favor. Eu estou curioso. Os números, né, tem relação familiar. E tem um número, que é o número 2, que tem uma ligação com a mãe muito forte. Uau. Que é o número da parceria e das uniões. Então, estamos aqui falando de relacionamento, né, de traumas, de indisponibilidade. Quem tem o 2 forte no mapa, capta muito a energia da união e como a mãe se relaciona com o pai. Como esse casal, que é a referência dessa criança, está se relacionando. Então, como é que a mãe se comporta? A mãe estava feliz? A mãe teve algum trauma? Teve traição nesse casamento? Como que o casal, né, tinha afeto entre os dois? Eles eram amigos? Tinha muita briga? E quem tem esse 2, dependendo como foi a experiência, vai carregar isso e projetar isso na vida adulta. Então é muito comum a gente ver pessoas que replicam padrões, que seguem exatamente o passo que a mãe fez. Ou aquela cuidadora, ou aquela que vai para uma dependência, uma submissão, eventualmente. Ou a pessoa também que não quer se relacionar. Por quê? Eu não quero um relacionamento igual ao dos meus pais. Aquilo eu não quero para minha vida. Ou seja, quero viver sozinha. Só que ela veio viver junto.
É aquela pessoa que faz aquela lista inteira de como eu quero o príncipe encantado, é isso? E aí coloca lá 1 milhão de formações e eu pergunto para ela, você vive isso? Você acredita nisso mesmo? Será que esse homem existe ou é um Deus? Porque essa é uma atitude que diz, não quero relacionamento afetivo. Então quer dizer que o número 2... fala sobre as crenças aprendidas na relação com a função mãe, é isso? O 2 é função mãe. Caramba. É isso aí. Aí a gente tem o função tem como pai mudar, também. Você fica brincando comigo, você não tem como nascer e mudar nosso destino. Eu vou perguntar pra você, não tem como mudar essa matemática não, porque tá... Caramba. Olha, tem gente que pergunta, posso mudar meu nome? Vai mudar alguma coisa? Gente, não, você pode fazer o que você quiser. A numerologia, ela te traz o teu projeto de vida, o que você veio trabalhar. Uau. Então, tá tudo programado e dependendo das nossas experiências, isso que vai repercutir, vai fazer com que você consiga, né, superar na sua vida, amadurecer, o autoconhecimento traz toda essa maturidade para que você se cure. Tem esperança, não tem, Luciano? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos falar da parte boa. A esperança, já dizia a mitologia grega, é a última que morre, gente. Então vamos... Enquanto você estiver respirando, vamos fazer o melhor para que a gente possa gerar um nível de ter uma qualidade melhor de relacionamentos. É possível isso, existem muitos recursos em diversas áreas, como a numerologia, como o campo da psicologia e outros campos incríveis de experiência, que podem facilitar o processo de você melhorar. Está vindo o Dia dos Namorados aí, eu, se fosse você, dava de presente para o seu namorado, para a sua namorada esse workshop. Baratinho, é um ticket muito barato, mas para que você possa definitivamente compreender um pouco essas dinâmicas e ao mesmo tempo recursos, Carol, para que a pessoa possa fazer diferente. A gente vai fazer uma meditação lá também, para que você possa compreender esse campo de experiência e poder, de alguma forma, dar um significado diferente à forma como você se relaciona baseando nessa ferida emocional. Mas eu estou muito curioso. Como que essas feridas emocionais estão correlacionadas a números, né? E uma coisa, gente, muito fundamental para mim, uma das técnicas mais maravilhosas é a constelação familiar, para olhar para isso. Eu recomendo demais, quem já fez uma pau comigo sabe, é quase impossível fazer uma leitura e não recomendar uma constelação, porque é uma técnica que faz você olhar para tudo isso e te traz muita consciência. É por isso que eu fui, inclusive, estudar, né? Tô aqui estudando com o Luciano para ser uma consteladora, porque é uma técnica muito prática e te traz na hora ali, através, né, da constelação, campos de solução, de oportunidades para você olhar para isso. Então fala um pouquinho da constelação. Então, eu sou suspeito porque as constelações mudaram... A gente só tem mais 3 minutos, tá? Só para te avisar. Mudaram a minha vida e tem mudado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas me perguntam o que é constelação, né? Constelação é o ato de reintegrar partes fragmentadas das nossas emoções e restabelecer o nosso lugar de volta na vida, né? Fala muito da possibilidade de você se reencontrar diante desse universo fragmentado de histórias que a gente conta pra gente mesmo, mas que não faz nenhum sentido em relação àquilo que a gente conta, né? É reaprender a contar uma nova história do lugar de adulto, é reaprender a pegar essas partes fragmentadas e olhar para elas de um lugar mais saudável e poder viver essa história, a sua história de um lugar mais saudável, né? A constelação, na realidade, não é uma técnica ou é psicoterapia, porque não é uma filosofia de vida. E como filosofia, ela traz essa perspectiva de olhar para dentro, né? É a questão da autopercepção, no sentido de dizer assim, ao invés de eu descrever o fenômeno externo, eu preciso descrever o fenômeno interno de como que acontece dentro de mim, o que eclode dentro de mim diante de uma relação, por exemplo, né? O que eu velo, o que eu não consigo comunicar, o que eu não consigo estabelecer como processo de vínculo, o que me faz controlar, o que me faz gerar esse nível de ciúmes, por exemplo. Ela mostra pra gente, a partir de uma perspectiva muito incrível com as suas bases teóricas, apaixonado por essa filosofia que fala muito da minha vida e da forma como eu me relaciono. Consequentemente, o resto é só aplicar como multiplicador disso, né? É incrível. É maravilhoso. Eu comecei a fazer o curso de constelação e eu sempre falo exatamente isso. Constelação é uma filosofia de vida. Gente, é o dia a dia. São atitudes que fazem que o nosso dia mude, a sua relação com as pessoas, como você se comporta com o outro, como você olha para pai e para mãe.
É maravilhoso, né? É desenvolver apenas o que a gente chama de nova postura sistêmica diante do conflito, mais nada. Porque conflitos, gente, nada mais são do que necessidades básicas não atendidas. Acabou. Instagram, Luciano, antes de ir embora. carolgraber.numerologia, Luciano. Instituto Luciano Alves. Segue lá, gente, que você vai ter muita coisa. Dia 28, o nosso curso online, tá? Nosso workshop vai ser maravilhoso. Então, daqui a pouco a gente vai postar em rede social também. Vamos postar também em rede social. Para que vocês já se programem aí. Beijo enorme, gratidão. Gratidão pra vocês. Obrigada, Luciano, pela sua presença. Obrigado a você, Carol. Sempre maravilhoso. Pela oportunidade.